Bora lá? Bom, gente, primeira coisa, para criar uma tabela é bem simples, certo? Você pode vir tanto aqui, certo? E criar a tabela do jeito que você colocar. Note sempre que o primeiro número equivale ao número de colunas. Coluna é o que está na vertical, certo? E linhas, certo? Linha é o que está na horizontal, certo? Tá? 10 colunas, uma linha. Uma coluna, 15 linhas, certo? Se eu quero criar uma tabela, sei lá, 4 por 4, 4 colunas, 4 linhas. Eu gosto mais de usar aqui, ó, na barra de menus, tabela, inserir tabela. Bom, gente, primeira coisa que eu vou fazer, eu posso colocar um nome. Isso é importante quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho que mais na frente vai precisar que eu insira uma legenda na minha tabela. Então é importante eu já colocar um nome nessa minha tabela. No nosso caso aqui a gente está aprendendo apenas a criar e tal, né? Tá dito aí como vai funcionar, então tá tranquilo. Colunas, duas colunas, duas linhas, certo? Eu posso editar. Por exemplo, eu vou criar uma tabela agora com 4 colunas e 6 linhas. Opções, né? Título. Então, o título é o que ele chama da primeira linha, né? Ou eu posso definir, né? Quais são as linhas de título, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha, certo? E aí, quando uma tabela ela ultrapassa entre duas páginas, por exemplo, entre uma página e outra, eu posso optar por essa, né? Ou melhor, né? Eu posso fica meio estranho, né? Optar por essa opção. Mas enfim, o que interessa é que você entendeu. Então eu posso, né, marcar essa opção, tá? Repetir linhas de título das novas páginas, tá? A gente vai ver no final mais ou menos como é que isso funciona. Bom, aqui tem essa opção não dividir tabela entre páginas, caso você queira, você marca, né? A princípio eu não tenho esse desejo, eu vou desmarcar essa opção título aqui, tá? E aqui eu já tenho alguns estilos, né? Que é aquilo que a gente chamava antigamente, né, de autoformatação. Então, nenhum é quando tipo, não tem realmente nada. Só a grade da tabela e acabou-se, certo? Eu não vou ter borda, não vou ter nada. Estilo padrão já vem com as bordinhas. É interessante sempre utilizar esse daí. Tem outros aqui, acadêmico, mundo azul, mundo verde, mundo escarlate, alvorada, elegante, financeiras, coluna simples, linha simples, lista simples sombreada. Eu vou começar com o estilo padrão, certo? E vou clicar em inserir. Bom, tá aí, né? Criamos uma tabela. A primeira coisa que a gente tem que saber é que dentro de a interseção, né, entre uma coluna e uma linha, por exemplo, aqui, ó, na linha 1, coluna 1, certo? Isso aqui se chama de célula. Cada retângulozinho desse vai se chamar de célula. Então aqui eu tenho 4 células, aqui eu tenho 5 células, tá? Aqui eu tenho 8 células, aqui eu tenho apenas uma célula, ok? Então isso aí a gente chama de célula, tá? Bom, eu vou colocar aqui alguns números apenas para a gente, né, poder ver como é que é o comportamento do texto em relação, né, à tabela. É igualzinho, tudo que você pode formatar fora da tabela, você também pode formatar dentro, tá? Então vou colocar aqui, certo? Massa. Como eu falei, né? Você pode selecionar numa boa aqui, vir aqui e colocar em negrito. Pode aumentar o tamanho, tá tamanho 14. Fica à vontade, tá, cara? Eu vou aproveitar para pegar essa formatação que eu criei e passar para todo o resto da tabela. E vou centralizar essa galera, certo? Bom, beleza.
E aí, professor, o que é que a gente pode fazer mais? Primeira coisa, né? A gente tem que lembrar daquelas regrinhas básicas, né? Para formatar é preciso selecionar. Então, como é que eu faço para selecionar? Primeira coisa, selecionar aqui, eu estou selecionando só o texto. Se eu quero selecionar a célula toda, ó, clique, seguro, arrasto e volto. Somente uma célula. Duas células, três, quatro, duas linhas, três linhas, quatro linhas, toda a tabela, tá? Se eu quero selecionar somente uma coluna, posso continuar no clica, segura, arrasto, ou posso colocar o cursor do mouse sobre a coluna, clico a coluna toda, venho aqui para o lado esquerdo, ó, clico a coluna toda, tá? Então, é a forma da gente poder criar isso da melhor forma possível. Que mais, professor? Olha, digamos, criei minha tabela 4x6, professor. 4 colunas, 6 linhas, mas eu queria mais uma linha em cima dessa primeira e outra embaixo dessa primeira. Como é que eu faço? Estou aqui, certo? Nessa primeira linha, venho aqui, ó, linha acima. Criou. Venho aqui, ó, linha abaixo. Criou, certo? Aqui o sinalzinho de mais, né? Estou criando linha acima, linha abaixo. Professor, se eu quiser uma coluna, professor. Por exemplo, eu quero uma coluna à esquerda desse 2 aqui. À esquerda dessa segunda coluna. Vem aqui, ó. Criou. Vou lá, coloco aqui pro lado direito, ó. 1, 2. Criou. Então, tipo, né? Tranquilo. Não precisa você... eu não fiz a tabela como eu gostaria, agora eu vou apagar tudo e começar de novo. Não, de jeito nenhum. Eu começo onde eu estou, né? Eu simplesmente vou lá e vou incrementando. Professor, mas eu me excedi, eu coloquei demais. Eu quero, por exemplo, apagar essas 3 primeiras linhas aqui, ó. Como é que eu faço? Seleciono, venho aqui, ó, excluir linhas. Um detalhe, tá? Essa opção só vai aparecer, essa barra só vai aparecer quando a tabela estiver selecionada ou o cursor do mouse estiver sobre ela. Se, por exemplo, eu clico fora, olha que coisa linda, some, né? Aí fica aquele aluno lá dentro, professor, sumiu, não tá funcionando, e não sei o... Cara, o que foi que aconteceu? Você simplesmente não tá na tabela, então não adianta. Vamos lá. Vou apagar aqui essas colunas aqui em branco, né? Vou apagar aqui também, coluna. Professor, agora esculhambou o negócio porque tá tudo aqui bem disforme, né? Assim, tipo, não dá, cara. As colunas são tudo, né, uma maior que a outra. Como é que eu faço para melhorar isso? Bom, eu posso simplesmente passar o cursor do mouse sobre a borda entre uma coluna e outra, clique, segura e arrasto e vou fazendo isso aqui manualmente, certo? Essa é a primeira forma. Professor, é a forma mais adequada? Óbvio que não, né? Existe uma forma mais tranquila de fazer isso daí, tá? A forma mais tranquila de fazer isso, eu seleciono aqui, botão direito do mouse. Aqui, ó, tem uma opção chamada otimizar tamanho. E eu coloco aqui, ó, distribuir colunas uniformemente. E ele coloca as colunas de tamanhos iguais. Se porventura eu vier aqui aumentar, ó, aumenta aqui, aumento aqui, aumento aqui, ó. Digamos que, ó, note que os tamanhos das linhas também estão diferentes. Mas eu posso deixar, ó, criar ela do tamanho igual. Ó. Vem aqui em otimizar, ó, distribuir linhas uniformemente. Deixar todas elas do mesmo tamanho, certo? Bom, professor, mas aproveitando aí o moído, eu noto que esses números ficam todos lá em cima. Teria como a gente colocar ele no meio ou na parte de baixo, não? Tem sim. Eu seleciono aqui, ó. Poderia selecionar só uma célula também, não tem nenhum problema. Aqui eu tenho os alinhamentos. Eu tenho aqui, ó, centralizar verticalmente e alinhar embaixo, tá? Professor, e quanto ao alinhamento horizontal? O alinhamento horizontal você continua fazendo da mesma forma que antes. Aqui em cima, ó, à esquerda, centralizado, à direita. E aí a combinação deles, ó, é que vai trazer, certo? O alinhamento da forma como você desejar.